Minas Summit Cast, o podcast do maior evento de inovação corporativa do estado de Minas Gerais e um dos maiores eventos do Brasil. Aqui você vai ficar por dentro de tudo que acontece no mercado de inovação, startups, negócios, empreendedorismo e muito mais. Pegue seu café e eu tenho certeza que você vai gostar dos assuntos e do bate-papo que nós teremos agora. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no podcast Minas Summit Cast, para a gente fazer uma gravação com uma pessoa muito especial. Eu conheci essa pessoa tem menos de 2 semanas, mas eu fiquei impressionado com o conhecimento, com a forma como ela lida com os processos e treinamentos. E eu falei, a gente precisa gravar um podcast que eu tenho certeza que vai ser sucesso, todo o conteúdo que você vai trazer. Mas antes da gente apresentar com quem que a gente vai conversar hoje, primeiro eu quero fazer o jabá nosso aqui do Minas Summit como de costume, Vocês estão vendo aqui, eu estou usando uma Best T-shirt, aqui ó, café, pão de queijo, inovação. É uma camisa com tecnologia de tecido, então ela não amarrota, você não vai suar usando ela. E você pode adquirir esses produtos do Minas Summit na nossa loja. Então você vai entrar lá em minassummit.com, no nosso site, e vai identificar ali a aba da nossa loja e poder adquirir os produtos. A gente manda entregar direto na sua casa, tá? Então são produtos de qualidade, tem camisa branca, tem camisa preta, mas todas com tecnologia de tecido, tá bom? Obrigado. Antes da gente... Agora acabou o jabá, mas antes de apresentar, só quero falar que eu vou começar a ler esse livro agora, vou terminar um livro de economia que eu tô lendo lá pro IFL. E aí, nós vamos falar hoje aqui com o José Ricardo Rodrigues, que escreveu Vendas com Inteligência Emocional. Ganhei esse livro dele, é a minha próxima leitura. E é o tema do que a gente vai falar hoje aqui no podcast. Então, Vendas com Inteligência Emocional. Vou pedir, seu José Ricardo, para se apresentar aí melhor para o público, melhor do que eu fiz. Mas eu queria que você falasse um pouquinho aí da sua carreira, explicasse um pouquinho aí, um pouco mais, do... Primeiro, eu quero agradecer o convite, porque eu acho que esse convite não é um convite só nobre, É um convite que eu tenho que honrar e eu tenho que fazer com que a entrega seja à altura Sim. de quem me convidou. Então, parabéns pelo podcast, parabéns pelo Summit. E eu desejo todo sucesso. Quero dizer que eu vou estar lá com vocês. Verdade, como expositor. Como expositor. Nós vamos estar nessa oportunidade lançando um aplicativo para líderes. Mas aí eu não vou dar muito spoiler, não, porque nós estamos fazendo agora o término das implantações. Excelente. Eu tenho uma história voltada para o mercado público e privado como executivo. E ao longo de 40 e poucos anos, quase que eu aposentei, Mas eu não vou aposentar. E nessa trajetória minha, eu convivi muito com líderes, muito com pessoas, muito com não só os negócios, mas muito humanizando aquilo que eu fazia. E nessa trajetória, quando chegou em 2018, eu percebi que eu tinha uma especialização muito grande em planejamento. E eu percebi, até estava voltando de uma viagem ao exterior, aqueles voos intermináveis, Porque a gente chega a ficar cansado de ficar à toa, E eu estava ali lendo um livro e ouvindo música, e eu ouvi uma música do Raul Seixas, que falava, Eu aqui, na sala desse apartamento, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. E eu decidi ali, falei assim, a minha não vai ser assim, não. Muito bom. Eu vou terminar meu tempo aqui na Terra servindo. E aí eu comecei a desenvolver um projeto de aprendizado em cima da inteligência emocional. Depois eu variei, fui evoluindo, e aí eu fui numa variante de neurociência do comportamento. Hoje eu estou estudando em neurociência do afeto, baseado na teoria de Antônio Damasio. E eu comecei a escrever em cima da minha experiência de executivo. Eu era diretor comercial, eu fui diretor executivo, superintendente de grandes empresas. Depois eu servi ao governo do Anastasia como consultor. E aí, nessa trajetória toda, eu escrevi o primeiro livro meu, que foi o Planejamento 2E. Legal. Um E de estratégico e um E de emocional. Levando a inteligência emocional, a neurociência do comportamento para dentro desse livro. Esse livro foi publicado no início de 2025. E em 2025 eu escrevi esse, então, que foi lançado agora no início de 2026. Muito bom. Já estou escrevendo o de 2027, porque é um ciclo de um ano para poder fazer um bom trabalho. Então a pesquisa já está em andamento
e a gente vai entregar ele até o final do ano. Mas esse tema, vendas com inteligência emocional, eu não quero ensinar a vender. Não é o objetivo fazer um spin, fazer um modelo ou uma metodologia que entregue vendas. Não. O que eu quero entregar é a utilização da inteligência emocional, da neurociência do comportamento, fazendo esse aspecto ambivalente, onde o comprador e o vendedor têm que estar muito em sintonia. Sim. E aí a gente levar esse conhecimento de neurociência do comportamento para a relação vendedor-comprador, seja B2B, seja B2C. E aí eu procurei fazer um livro enxuto, com muitos exercícios práticos. Sim. Então, no final, você tem, inclusive, um checklist, e ao final de tudo, você ainda tem uma oração do vendedor autêntico, que eu chamo vendedor autêntico, aquele que sabe usar a inteligência emocional para realizar a venda. E aí eu criei uma metodologia para poder ilustrar isso tudo, que chama 4A, 1F. 4As: abordagem, acolhimento, atendimento e acompanhamento. Legal. E o F, que é o fechamento. Porque a venda não pode terminar no fechamento. Sim. O fechamento tem que ser o início da nova venda. E para isso você tem que construir nesses 4 Fs um ciclo capaz de fazer essa entrega para o F. Então os 4 As são para festejar a venda. Então eu falo que o F é de fechamento, de felicidade, de realização mesmo. E depois desse fechamento, perpetuar a relação comprador-vendedor. Então essa é uma história. Sim. De tudo aquilo que aconteceu comigo. E hoje eu estou nesse processo, crescendo e contribuindo, estudando muito, desenvolvendo e procurando fazer essas entregas da melhor forma possível. Excelente. Se eu puder revelar a sua idade, eu falo assim, idade para mim é sabedoria. E aí é conhecimento acumulado, né? Se eu puder falar. Mas para quem está ouvindo a gente, eu acho que tem que ficar muito claro assim. Como é que o senhor define inteligência emocional? E como é que essa inteligência emocional ela é aplicada no dia a dia desse vendedor? Eu queria que você abordasse um pouquinho mais para a gente. Ok. Bom. Eu li o livro do Daniel Goleman há alguns anos atrás. O Daniel Goleman ele tem 2 livros. O Inteligência Emocional. Sendo que depois do Inteligência Emocional, ele escreveu um muito interessante, sim, que eu recomendo a todos que leiam, que chama Inteligência Social. Eu não sabia. E o Inteligência Social, ele faz exatamente nesse conceito. O meu conceito de inteligência emocional, ele baseia-se na inteligência do indivíduo com ele mesmo, que a gente chama de autoconhecimento. Sim. Então esse autoconhecimento é fundamental para você construir um processo de alicerçar a inteligência emocional no seu dia a dia. Mas tem a inteligência social, que é você com o outro. Então, ao conversar com você aqui, ao conversar com o público que está nos assistindo, certamente nós estamos comunicando além do que nós estamos falando. Porque a comunicação não é só verbal. Talvez ela seja 7 a 10%. Os 90% restantes da nossa comunicação, ele é, se a gente falar em termos neuronais, ele é uma relação de espelho, ele é uma relação de comunicação silenciosa. E nesse livro, Inteligência Social, o Daniel Goleman ele ilustra muito bem isso, não só com exemplos, mas também com descrições técnicas bem profundas. É um livro muito interessante que eu recomendo. Quem quiser aprofundar, entrar nessa vibe. É muito interessante. Muito bom. Esse eu não sabia. Então, a inteligência emocional, acho que eu defini bem, é você com você mesmo, sim, você com o outro. E tem um terceiro fator nisso aí que é muito importante, que é você com o ambiente. Porque o ambiente em que você está, ele pode ser mais propício ou menos propício à sua relação com o universo. Sim. Então você não vai nunca dançar um samba numa viagem aérea. Assim como você não vai ficar sentado de cinto de segurança num desfile de escola de samba. Sim. Então, isso é o ambiente. O ambiente ele tem que ser bem ilustrado, ele tem que ser bem observado. E a oportunidade, principalmente nessa relação da venda, ela surge nesse ambiente. Então, vamos falar dos 4 ambientes. Abordagem. É um ambiente onde você tem que, ao se relacionar, criar aquele clima onde o cliente vai entender e vai compreender que você está ali para resolver a dor dele. Ótimo. Aí vem a abordagem. Ele tem que confiar que você é capaz de, além de identificar, resolver. Aí vem o atendimento, onde você tem que ter uma relação formal com o cliente, respeitando
perfil psicológico, traço de personalidade dele, e não atravessar a cerca, não invadir um terreno que é um terreno perigoso na venda, essa parte do atendimento. E o acompanhamento é você possibilitar ao cliente a certeza de que a sua entrega será a melhor entrega. Feito isso, você fecha. E fechado, você tem que realimentar o processo para você estar em novos ou em novas oportunidades, criando novos acolhimentos. Porque aí você tem que fazer novas abordagens. Sim. E hoje a economia moderna, vamos dizer, a nova economia, ela pressupõe que você utilize todos os recursos que você tem como oportunidade de negócio. Você não pode. Você acabou de mostrar isso aqui para nós. Sim. Você disse, eu vou fazer o meu jabá, eu estou vendendo camisa, mas eu estou vendendo o Minas Summit, eu estou vendendo outras oportunidades, eu estou vendendo treinamentos, eu estou vendendo... Essa união de oportunidades é que criam, então, o reconhecimento de você como um vendedor capaz de atender a dor e de resolver aquele problema específico do cliente. Então, isso para mim é inteligência emocional. Quanto à minha idade, você perguntou a minha idade, eu falo assim, às vezes as pessoas me perguntam, quantos anos você tem? Isso é vantagem, tá? Para mim é vantagem competitiva. Eu digo assim, olha, eu devo ter mais uns 10 ou 15 anos com sorte, né? Então, o que eu tenho de idade é isso. Mas hoje eu estou com 73 anos. E menino, eu começo cedo, termino tarde. Uma energia estudo todo dia. Ontem mesmo eu assisti vídeo aula, hoje eu já li de manhã, eu medito, eu leio, eu faço as minhas orações, então eu alimento o meu espírito, o meu saber, e eu estou tentando fazer uma reverberação daquilo que eu recebi do universo. Eu quero, pelo menos, entregar parte. Eu acho que eu não vou conseguir entregar tudo. Então, todo o meu trabalho, todos os meus treinamentos, todo o meu projeto, é um projeto de levar o meu crescimento como contribuição. Muito bom. Eu tenho hoje um programa chamado 365 HP de High Performance, onde a gente procura dar treinamentos para desenvolver alta performance o ano todo. Tem um programa chamado Dia de Crescimento, que é um dia de imersão. No caso específico desse programa, Vendas com Inteligência Emocional, são 2 dias, que é uma imersão que eu tenho feito com um resultado fabuloso. Então, todas as pessoas que têm avaliado o treinamento, que têm avaliado esse dia de crescimento, eles atestam objetivamente que ali eles experimentaram um crescimento. E esse crescimento é fabuloso, porque eu levo uma experiência de 40 e tantos anos como executivo e dos últimos 7, 8 anos como estudioso do comportamento humano. Sim. Então, juntando o comportamento humano com a experiência prática, isso faz com que as pessoas possam usufruir desse meu aprendizado da vida. Sim. E eu estou todo dia fazendo um pouco mais com esse aprendizado, porque eu acho que eu tenho muito a aprender ainda. Mas eu acho que... Eu fiquei impressionado com o senhor. Eu perguntei a idade, até desculpa, mas é porque eu vejo assim, as pessoas... Hoje eu conheço muita gente que quer ensinar muita coisa, mas não tem bagagem. Não tem de onde tirar, né? Você não dá o que você não tem. E o senhor é o contrário. O senhor tem muita coisa, muita bagagem, e o senhor está conseguindo transbordar isso aí para as pessoas, né? Então, isso que eu fiquei impressionado ali. Na verdade, eu vou me permitir fazer uma pequena correçãozinha, que você fala assim, você está se permitindo transbordar. Sim. Eu tenho um conceito muito forte com relação a isso, porque dentro da minha formação espiritual, eu vejo que o general nos projetou para dar certo. Então, Deus não nos fez para transbordar. Deus nos fez para abundar. Muito usar com abundância aquilo que Ele nos deu. Então, o que eu estou fazendo hoje na vida é abundando, transferindo aquilo que eu tenho para aquelas pessoas que querem receber. E isso é abundância, isso não é transbordamento, porque o transbordamento ele acaba você perdendo volume. Eu não quero perder volume. Legal. Eu quero fazer grandes entregas e eu quero estar presente para cada um dos detalhes que eu passo. Só para você ter uma ideia, esse livro aí, eu comecei a aprofundar um pouco na mauêutica socrática. Por quê? Porque o bom vendedor ele tem que saber perguntar. Sim. E como que ele formula essas perguntas poderosas de venda? Então, eu comecei a aprofundar um pouco em Sócrates, da mauêutica, que eu parto através das perguntas. E aí eu esbarrei no Design Thinking.
E vi que o Design Thinking ele não é nada mais, nada menos do que uma leitura moderna do processo da mauêutica, onde você entra com um processo de empatia para construir e prototipar tudo aquilo que você vai fazer. Sim. Então o design o Design Thinking surgiu como uma forma de desenvolvimento de produtos, ele foi sendo adaptado. Hoje, à medida que a gente vai estudando, a gente vai aprofundando, a gente fica meio entusiasmado, né? Mas hoje, só para você ter uma ideia, o Ministério do Planejamento tem um e-book sobre Design Thinking para o atendimento ao serviço público. Olha que interessante, uma coisa intangível, sim, voltada para uma coisa que foi desenvolvida no tangível. Aí eu peguei o Design Thinking, mas a mauêutica socrática, incluí no atendimento ao cliente, para você saber perguntar, para desenvolver essas oportunidades. Você está vendendo um telefone, mas o que esse telefone pode te dar a mais como uma oportunidade de negócio? E para tirar aquele complexo de que o vendedor é um oportunista. Sim. O vendedor não é um oportunista. O vendedor, e aí a oração final do meu livro, ele fala isso, o vendedor, na verdade, ele faz uma entrega de uma solução para o cliente. Ele não está vendendo um produto. Ele está vendendo uma possibilidade de solução, com um produto ou com um serviço. Mas o cliente tem que entender isso. Sim. Aqui em Minas a gente gosta muito da pichinchar, né? Muito. Pedir um descontozinho e tal. A gente tem que entender esse perfil do mineiro. Assim como a gente tem que perceber o perfil do paulista. Que o paulista quer saber o que você vai me entregar, que horas. Sim. E não por quanto. Cada mercado, cada indivíduo tem um perfil específico. Então vamos lá. Você tem perfis. Eu admito o seguinte: o perfil ele não é um negócio muito estanque, né? Sim. Você tem traços de personalidade que vem da teoria do MBTI. Você tem o DISC, que vem de 1914, 18. Você tem Jung com os traços de extroversão, introversão, sentimento e intuição. Você tem Marston, que entrega a teoria de valores, você decide pelos seus valores, então esse é seu perfil. Então o aprofundamento do perfil comportamental do comprador é fundamental para o vendedor. Sim. Eu abordo isso no livro, eu não estou querendo ensinar ele a fazer isso. Estou dizendo para ele o seguinte: olha, você tem que estudar isso. Porque o ser humano tem uma necessidade muito grande de economizar energia. Sim. E aí ele simplifica, ele faz atalhos. Mas eu gosto de uma frase que era até atribuída ao Paulo Vieira, que ele fala o seguinte: ele fala, se atalho fosse caminho, não era atalho. Então, essa frase não é minha, essa frase é dele. E isso é uma verdade. Sim. E as pessoas procuram atalhar. E procuram atalhar, às vezes, por uma ansiedade individual, por um problema de autoconhecimento, onde não há uma regulação emocional na relação interpessoal. E nessa relação interpessoal, aquele sentimento intrapessoal, que está relacionado com a inteligência emocional, se debelam, entra em conflito. E quem sai perdendo? É tanto o comprador quanto o vendedor. Sim. E eu tento colocar esse alerta no livro com algumas pílulas, não com aprofundamento. Porque é um livro de menos de 100 páginas de texto básico. Não poderia levar um aprofundamento desse, mas é para despertar o vendedor. Muito bom. Já no meu treinamento de 2 dias, aí a gente aprofunda um pouco mais. Então, o livro ele é um orientador. O treinamento, eu diria que ele é um despertador. Mas a autorresponsabilidade de cada daqueles que passarem a ler o livro, passarem a fazer o treinamento, a autorresponsabilidade de se desenvolver na relação humana é que vai traduzir os resultados efetivos. Muito bom. É isso que eu prometo. Excelente. E eu tenho uma visão hoje que a pessoa, quando você vai vender alguma coisa para ela compra você, ela não compra o produto em si, né? Ela compra a relação, a maneira como você aborda e tal. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho técnicas, né, ou formas, por exemplo, nessa abordagem, assim. Como que uma pessoa consegue fazer uma boa leitura do cenário, uma boa leitura da pessoa que está ali para
para comprar aquele produto ou serviço, para que esse vendedor ele consiga, a partir dessa leitura, fazer uma boa venda, assim. Aí já aprofundando um pouquinho mais, aproveitando o treinamento. Você tem lá a possibilidade de você fazer o modelo lá 3C, onde você faz conexão, conectividade e curiosidade. Sim. Antes de você apresentar para o cliente o que você tem que entender o que ele precisa. Porque se ele precisar daquilo que você tem, haverá de ter um cuidado extraordinariamente grande para você não se tornar um vendedor prepotente. Sim. Então é muito interessante, porque às vezes o vendedor descobre que você precisa do produto dele. Aí... Eu vou contar um caso prático. Ontem eu recebi uma proposta de uma pessoa que me propôs fazer um treinamento. Aqueles WhatsApps que aparecem do nada, né? Sim. Eu disse para ela, olha, vou agradecer, vou declinar, porque eu não estou querendo fazer esse treinamento agora, não. Aí ela me fez uma pergunta assim, por que você não quer fazer? Eu não respondi, porque eu não devo satisfação para ela. Exatamente. Então, vamos fazer uma abordagem legal. Eu não quero fazer o treinamento. O que eu posso fazer para te esclarecer melhor as possibilidades que você tem com esse treinamento? Aí eu estou fazendo uma abordagem correta. Sim. Eu estou respeitando o direito daquela pessoa negar a possibilidade. Mas eu estou transferindo aquela negação para um movimento de objeção. Então a abordagem, ela casa naquilo que você quer ou naquilo que você não quer, no desenvolvimento da transformação de negação e objeção da objeção em vendas. E aí você constrói o caminho. É o primeiro passo. Sim. Então, o primeiro passo de tudo numa venda é o primeiro C, que é clareza. Você tem que ter posicionamento, você tem que definir bem o que você quer. E você tem que entrar na conversa de forma tal que você nem agrida e nem se sinta agredido. E entender o não. Sim. Porque o não pode ser uma objeção ou não pode ser uma rejeição. Só que aquela criança que nós fomos receberam nãos sem explicações maiores. Então eu não gosto de receber não. E no momento que vem um não, eu me sinto contrariado. O bom vendedor, o vendedor autêntico, quando ele recebe um não, ele tem que se sentir desafiado. Sim. Então a abordagem é para você provocar isso, provocar os nãos, provocar objeções e construir a forma que você vai abordar. Porque eu não posso abordar você como eu vou abordar uma outra pessoa. Uhum. Porque você tem um perfil. Outra pessoa não terá o mesmo perfil. Por isso é que nós somos indivíduos. E individualmente nós temos que saber abordar cada um. Sim. Quando você me conheceu por quê? Porque eu interessei pelo Minas Summit. Foi. Procurou a gente. Marcamos uma reunião. Você entrou, eu falei, seja bem-vindo. Você já sabia que eu queria comprar. Sim. Você não foi me vender nada. Mas aí você tornou a abordagem de uma forma bastante consistente. Gente, eu tô sendo elogiado aqui. Você me tratou com muito carinho, porque você disse assim, você sabe o que é o Minas Summit? Você acessou o nosso site? Sim. Você verificou o resultado efetivo daquilo que você está querendo? Mais ou menos você me disse isso. Eu te disse, não, já vi o e-mail, já vi o vídeo, já vi... Não foi isso que eu te disse? Foi, exatamente. Você disse, não, mas deixa eu te falar um pouquinho mais sobre o produto. Você me abordou com uma forma inteligentíssima. Sem técnica, eu fiz... Não, isso é intuitivo. O bom vendedor é intuitivo. Porque a intuição faz parte do sentimento. Sim. E respeitar a intuição é muito importante. E a gente saiu amigo daquela conversa. Foi, verdade. Houve uma afinidade. Eu falei, não, leva meu livro, porque eu quero que você leia ele. Eu fiquei feliz de fazer isso. Então, a abordagem é isso. Sim. Ok? Vem aí o acolhimento. E o acolhimento é uma parte muito importante da venda. Porque no momento em que eu me senti acolhido por você, eu já queria fechar. Você não deixou eu fechar. Tá certo? Você me acolheu. Você disse, olha, eu vou fazer uma condição especial para você. Eu não vou contar qual que foi, porque senão as outras pessoas vão querer. Essa ideia era minha. Então, você disse, aí você me abordou de uma forma em que eu me senti totalmente acolhido ali naquele momento. E aí eu me sentindo acolhido, eu confiei. E eu disse, não, eu quero. Sim. Aí eu te contei a história. Aí nós saímos da venda. Com as 2 horas, né? Aí nós saímos da venda. Sim. Porque ali,
A gente estava só fazendo o complemento do atendimento e levando a venda para o fechamento. Sim. E você me acompanhou o tempo todo, me deixou tranquilo, que eu estava tratando com uma pessoa séria, com uma pessoa correta, com uma pessoa que queria o melhor para mim. Fizemos o fechamento, mas você não ficou satisfeito. Você falou assim, vamos fazer um podcast? E aí nós criamos o vínculo. Foi. Daqui para frente nós vamos estar nesse ciclo. Exatamente. Então, isso é venda com inteligência emocional. Parabéns. Obrigado. Cara, eu tô doido para ler o livro assim, e aí agora o senhor conseguiu me instigar mais ainda. Eu acho que eu vou trocar a leitura que eu tenho que terminar do IFL e vou ler primeiro o seu. E é um livro fácil de ler, letra grande, espaços grandes, rapidinho você vai ler. Só que lá tem várias perguntas a serem respondidas. Muito bom. Lá tem vários caminhos, lá tem checklist, para você ver se você está fazendo isso nas outras vendas. Por quê? Uma coisa é você fazer intuitivamente comigo. Uhum. E outra coisa é você fazer de forma programada para todos. Sim. Porque eu estava querendo comprar. Então, lá na abordagem, você entendeu isso. E aquele que tem dúvidas sobre a compra? Exatamente. Esse é que é o seu desafio. O desafio do vendedor não é tirar pedido. Uhum. O desafio do bom vendedor é deixar uma raiz plantada. Porque ele vai colher muitos frutos depois. Porque tirar o pedido em si tem que ser não fim. Tem que ser o objeto do meio. Porque é só mais um. Exatamente. E é muito difícil o vendedor entender isso. Tem que encher a lata. Eu falo que boas intenções não enchem lata de mantimento. Exatamente. Então, a pessoa tem que fazer resultado. Só que se ele entender que ele tem que focar no resultado, mas ele não pode focar só no resultado. Por quê? Porque a vida profissional nossa é multifocal. Tem um livro que chama A Única Coisa. Então, A Única Coisa é um livro escrito até baseado em Buffett, que ele pega 5 oportunidades, escolhe uma e foca nela. E Warren Buffett? Legal. Ele faz isso, ele faz 5 oportunidades por dia, não mais. Uhum. Foca numa, resolve, foca em outra, foca em única coisa de cada vez. Mas olha, ele foca em 5. Então é muito interessante porque tem um dos treinamentos que eu dou, que chama Metas e Planos de Ação com Inteligência Emocional, que a gente foca em 25 e tira 5. Matematicamente, 5 é 20% de 25. Sim. Se 25% de tudo que eu faço me traz 80% do meu resultado, se eu focar em 5 coisas de 25, eu já estou garantindo 80% do resultado. Só que aí nós vamos focar na única coisa. 1 de 5 é o quê? 20%. 20%. É um Pareto 20% aí, né? É Pareto. 20% de 80 é 64. Então tem uma coisa que eu faço que resolve 64% do meu resultado. Se todo dia eu estiver focado em 5 coisas importantes e trouxer uma de cada vez, que resolvam problemas diferentes, eu estou resolvendo 64%. Então eu estou muito acima da média. E ao estar acima da média, eu saio daqueles 99% da mediocridade profissional do mundo. Que isso é demonstrado, que só 1% vivem com total independência. É mais ou menos isso. Então, essa eficácia ela não pode ser um padrão. Ela tem que ser variável, com inteligência emocional, em cima de cada um dos meus possíveis compradores. E na hora que eu perder uma venda, eu não posso entender assim, perdi meu cliente. Não. Eu tenho que deixar assim, o que eu vou deixar construído? Porque amanhã ele vai ter uma dor e vai lembrar de mim. E o bom vendedor sabe a hora de recuar. Sim. Sabe a hora de deixar a semente plantada. Porque certamente ele vai saber a hora de colher a fruta que aquela semente vai possibilitar para ele. E assim você vai criando, o que a gente chama de carteira. Sim. Só que hoje é tudo muito frio, hoje é tudo muito digital, mecânico, muito fluxo, mecânico. Automático, né? Então, eu hoje estou, eu diria para você, entendendo uma coisa que é muito importante. Inteligência
artificial é commodity. Também concordo. E daí, como foi a internet na década de 90 para o início da década do novo século, né? Ela era uma coisa que fazia diferencial nas empresas. De repente virou commodity, todo mundo faz igual. Sim. A IA vai nos possibilitar que todas as empresas concorram no mesmo nível, porque ela é democrática demais. Entra quem quer. Exatamente. E ao ser entra quem quer, necessidade faz o sapo pular. É assim? Todo mundo vai entrar. Exatamente. O que vai fazer a diferença, então? O que vai fazer a diferença é como que você pega essa IA, commodity, e individualiza com a inteligência emocional e o conhecimento da neurociência do afeto. Porque Antônio Damasio, que é o meu inspirador para isso, ele diz assim: eu vou contrariar Descartes. Não é porque eu penso que eu existo. Uhum. Eu sinto, então eu existo. Porque nós somos os nossos sentimentos. E na medida em que eu, com inteligência emocional, conseguir entender como que eu trato essa IA que vai virar commodity e levo ela para o benefício da relação minha comigo, minha com o outro, respeitando o ambiente, bingo, todo mundo vai ser feliz. Ele vai potencializar aquilo que potencializar. Você... Sim. E esse que estiver se preparando agora será o profissional do futuro. Eu concordo. Eu falo mais do que o homem da cobra. Não, eu concordo assim, plenamente. Né? Mas isso é uma coisa que eu tenho, assim... esse novo livro que eu estou escrevendo, a introdução dele é sobre isso. Muito bom. Por quê? Porque nós temos que preparar essa geração do futuro. Se você pegar... Nós estamos tendo agora, bem oportuno, né? O Fórum Econômico Mundial, já saiu o novo relatório do Future of Jobs, que sai todo ano, em janeiro. Mas ele vai dizer o que ele disse nos últimos 5 anos. Preparem-se, porque a inteligência comportamental vai ser fundamental para o desenvolvimento humano. Então, exatamente, hard skill existe, mas soft skill é necessário desenvolver. Sairá na frente quem desenvolver soft skill. Sim. Vou dar um spoiler aqui, o aplicativo que eu vou lançar lá no Summit é exatamente sobre isso. Sobre usar soft skill na relação de lideranças. Muito bom. Então, isso para mim é fundamental. Nós não vamos contrariar a IA. Nós vamos usufruir do que ela vai nos oferecer. Excelente. E... não, eu ia só citar, muito bom isso tudo que o senhor está falando. Eu tô tendo uma aula aqui. Mas ontem, um exemplo prático. A gente está fazendo os fechamentos do Minas Summit no trecho, que são os Minas Summits que vão acontecer nas cidades do interior. Mas foi muito interessante isso que o senhor falou. Eu saí de uma cidade e eu saí com uma demanda de lá. Primeiro assim, a gente fez 2 reuniões e aí eu precisava entender o perfil das pessoas, entender quem participou daquela reunião. E aí tinha que fazer uma leitura das pessoas, de fato, né? Isso é um comportamento humano. Isso é até treinado, desenvolvido. Então, não é só usar IA, né? Não tinha como eu usar IA nesse sentido. Saí de lá com essa demanda, eu uso muito a Manus AI, que agora foi comprada pela Meta. E aí eu fiz um prompt desse tamanho para montar um relatório que mostrasse exatamente os perfis dos palestrantes que poderiam palestrar dentro do evento. E também coloquei uma lista de palestrantes que já estiveram no Minas Summit nos últimos anos. E mandei isso para 2 cidades ontem. Se eu fosse fazer essa demanda de forma manual, sozinho, talvez demoraria 1 mês, 2 meses para fazer. Eu fiz praticamente em 2, 3 dias, mas assim, dedicando ali 2 horas, né, por dia, mais ou menos, pesquisando, lendo, e aí entra isso que você falou, da soft skill. Se eu não entender que aquilo ali vai fazer sentido para as pessoas que eu conversei, não vai dar certo. E aí eu mandei o relatório, e aí eu tive um retorno já ontem mesmo. Sensacional. Era isso que eu tava querendo. Então, assim, a outra cidade ficou de analisar ainda, mas o que eu notei? Eu potencializei um trabalho, mas eu tive que ter uma leitura, bagagem, experiência. E é isso talvez que a nova geração que eu tô vendo não tá entendendo. Ela acha que é só jogar na IA
que ela vai dar as respostas, mas vai dar uma resposta de forma evasiva, sem conteúdo, sem base, sem entender o comportamento humano lá da ponta, né? Você acha que eu tô certo nesse raciocínio, assim? Eu faria só uma correção de curso. Sim. Porque a gente não aprende a andar se a gente não cair. Verdade. E competente é quem levanta e continua andando. Exatamente. Então não existe o melhor ou o pior resultado. O que existe é o resultado. O que eu faço com ele é que vai ser melhor ou pior para mim. Então o que acontece? Essa geração vai aprender. Eu, em 1900, eu não posso ficar falando muito em data, não. Em 1987, eu fiz um curso na BIS sobre como que usava internet. Eu tinha um computadorzinho, que era um ThinkPad, tinha uma plaquinha PCM CIA. Ele entrava na rede de escada, ficava 10 minutos discando até achar uma forma de conectar, e eu entrava na Bolsa de Londres. Pegava o movimento da Bolsa de Londres e fazia todo um trabalho para um cliente meu a partir disso. Eu era um cara, assim, eu era o fodão, vamos dizer assim, daquele negócio. Sim. Hoje, eu sou um usuário de internet como qualquer um outro. Então, amanhã, quando essa IA se tornar uma commodity, esse jovem que hoje está sendo atropelado por vamos dizer, um prompt mal elaborado, ele vai ter aprendido, porque vão ter cursos superiores de engenharia de prompt. Sim. E mais, você hoje tem programas de IA que preparam o prompt para você. Eu tenho um agente de IA que prepara o prompt. Então pronto, você tem isso já. Mas eu não gosto muito de usar, não. Eu gosto de fazer meus prompts. O que é a minha preocupação hoje é o seguinte. Até que ponto a IA vai estabelecer um processo de recrudescimento da nossa capacidade intelectual de sentir. Então, é preciso desenvolver o aspecto comportamental voltado para a neurociência do afeto. Sim. Porque aquilo que eu produzo aqui dentro tem relação direta com o que eu produzo aqui e vice-versa. Vamos lá, extrapolando um pouco. Nosso intestino tem mais de 600 mil neurônios, de um universo de 86 bilhões de neurônios que nós temos. Uhum. Nosso coração tem neurônio. Eu não sabia. Pois é. E aí, o neurônio do coração ele é 10 vezes mais potente do que o do cérebro. Quando a gente fala assim, eu senti, o neurônio do meu sentimento foi mandado para o meu sistema nervoso, que informou que eu tive aquela percepção de sentimento. O intestino é vida. O intestino é o segundo coração nosso, não é a batata da perna, não, é o intestino. Porque aquilo ali define quem eu vou ser. É mais ou menos assim. Passou um aperto, imediatamente você tem uma reação orgânica de sentir o intestino. Uhum. É mais ou menos que a gente fala, me caguei. Né? Mas é verdade. É verdade. Então, assim, o medo, ele passa pelo intestino. E o medo é o quê? É uma emoção. Uhum. O que eu faço com esse medo? O medo fundado, ele me mantém vivo. Só um exemplo rápido. O medo fundado, ele é uma emoção primária que me mantém protegido. E o medo infundado, que me dá a mesma reação intestinal, que manda para o meu sistema nervoso uma informação de que aquilo é um risco, que aquilo é uma ameaça, e eu recolho o flap e vou para o aeroporto, vou para o hangar. Mas se eu tenho sentido de que esse sentimento, medo infundado, vai me prejudicar, seja por uma crença, seja pelos meus valores, seja por uma percepção equivocada, nesse momento eu tenho que trabalhar o meu sentimento, porque a emoção eu não trabalho. A emoção veio, o medo infundado é uma emoção tanto quanto o medo fundado, produziu a minha reação orgânica, um me protegeu e o outro me impediu de crescer e de evoluir. Então, na hora que você fala inteligência emocional,
que você fala em trabalhar essa questão, tanto esse livro quanto o outro eu coloco a forma que o nosso mindset ocorre. Uhum. E as nossas percepções, elas trabalham no campo emocional, mas o significado, ele trabalha no campo sentimental. Então é como diz Damásio, não é penso, logo existo. Sinto, logo existo. Porque o que eu faço com o meu sentimento é que vai definir quem eu sou. Exatamente. Isso é muito grande. Você imagina um vendedor tendo domínio disso. Exatamente. E é isso que eu trabalho. Eu não quero ensinar a vender. Eu quero que ele, com todas as técnicas de venda que ele já tem, ele saiba construir com o que ele sente, com o que ele intui, com o que ele pensa, ele constrói atitudes que vão levar a um resultado significativo. Interessante, né? Muito bom. Isso é o ciclo. Sim. E assim, as pessoas elas precisam entender que... Eu vou te dar um exemplo. A minha esposa, ela trabalha no Tribunal de Contas do Estado. E aí... Só que por fora, assim, né? Ela compra, ela vende roupa, ela entra lá naqueles sites lá de economia circular e ela vende pra caramba, assim. Faz cliente oculto. E um dia eu tava brincando com ela, eu falei assim, você é uma excelente vendedora. Aí ela, não, eu sou a cabeça, né, trabalhando numa repartição pública. Não, eu gosto do que eu faço. Ali eu falei, você vende o tempo inteiro. E ela não tinha consciência de que ela vende o tempo inteiro. E aí, muitas pessoas que eu converso também têm essa percepção de que, não, vendas, eu não faço isso não é pra mim. Mas eu vejo que é o contrário. A vida inteira, todo mundo vai vender em algum momento, né? Você concorda com isso, assim? Eu acho que vendas é algo que você nasce vendendo. Exatamente. Porque se você não vender bem, você não mama. Exatamente. Então você chora. Você está vendendo a possibilidade de mamar. Você começa a fazer gracinha e a pessoa ri para você, você está vendendo simpatia, você está vendendo acolhimento. Exatamente. Você está vendendo relação. Então a gente nasce vendendo. Eu tenho uma filha que tem esse mesmo preconceito. Pai, eu não gosto de vender. Só que ela tem uma agência que chama Boutique Digital, que trabalha com marketing digital, e ela vende o tempo inteiro. E se vende bem como ninguém. Mas por que ela não admite isso? Isso é inerente à raça humana. Todo vendedor, ou todo mundo que trabalha com vendas, engana o outro. Uhum. Isso surge, eu diria, da década de 1920, né? Começa a ter um movimento onde a profissionalização de venda começa a aumentar. Aumentar, sim. E aí as pessoas começam a fazer um estudo um pouco maior sobre o comportamento humano e começam a traduzir que existe inteligência além da razão. E aí começam a surgir os primeiros sinais do capitalismo límbico. Aonde? E aí é interessante isso, porque o capitalismo límbico ele surge depois na década de 50 de uma forma avassaladora, porque eles começam a colocar produtos químicos que produzem no seu processo orgânico reações de pedir repetição. E aí você não compra porque você precisa, você compra porque o seu organismo está te mandando comprar. Legal. Então veja bem, o capitalismo límbico, ao surgir, o vendedor começou a usar argumentos de venda que mexiam com as emoções. E na medida em que ele trabalhou isso, ele começou a usar isso de forma deturpada, às vezes enganando as pessoas. E aí saiu aquela história, todo vendedor é enrolado, todo vendedor passa os outros para trás. E aí surgiu uma imagem de que vendas era algo sujo. É verdade, muita gente tem essa visão. Então as pessoas têm essa visão. E não é. O vendedor, na verdade, ele é um grande entregador de soluções para diminuir a dor do outro. Sim. Ele tem que ganhar por isso. Mas no momento em que ele entende o papel dele na relação humana, no ambiente, ele aí constrói efetivamente uma alegria para ele ao fazer o pedido e uma alegria para o outro ao receber a entrega. Sim. E aí deixa de ser venda e compra. E passa a ser uma relação de troca de interesses entre a minha solução e a sua dor. Então, ela não gosta de vender porque ela tem uma crença limitante. Exatamente. E essa crença limitante foi construída através das histórias que ela ouviu. Então, ela tem uma percepção e ela dá um significado
que é o sentimento que ela tem com relação à venda. Quando ela percebe a venda, ela dá um significado que está vinculado à crença dela, que construiu os valores dela. Isso é o ser humano. Exatamente. Se eu sou vendedor e vou trabalhar com ela, eu vou perceber que ela tem isso. E aí eu vou dar um significado novo e vou contrariar aquilo sem ferir o princípio básico de entender que o outro pode pensar diferente de mim. Exatamente. E aí eu vou fazer com que ela pense. Aí entra o Design Thinking. Lá eu tenho tabelas que mostram as fases do Design 5 e as fases do 4A1F. Como que se comparam essa evolução, tanto no processo da empatia ativa, onde a gente começa empatizando. Uhum. E aí eu vou fazer uma pergunta para você e para o público, né? O que é empatia? Agora eu tô até com medo de falar. Mas é sensacional. Tô tendo uma aula de fato. Eu acho que empatia eu vejo muito como entender o lado da outra pessoa e tentar se posicionar pensando mais na pessoa do que em você mesmo. Na verdade, nunca pense mais no outro do que em você mesmo. Pense mais em você resolvendo o problema do outro. Do outro. Legal. E assim, as pessoas têm uma mania de... E você foi bem definido, você não definiu como a maioria das pessoas define. A maioria das pessoas define empatia eu me posicionar no lugar do outro. Sim. Isso é muito comum a gente ouvir isso. Eu sempre escuto isso. Só que a gente não consegue se colocar no lugar do outro. Você está olhando para mim e está me percebendo de uma forma. Uhum. Eu estou olhando para você e estou te percebendo de outra forma. É lógico que sua esposa te percebe de outra forma. Filhos percebem de uma forma mais amorosa. Né? Funcionários, colaboradores percebem de outra forma. Então, a percepção que nós temos, ela difere de um para o outro. Então, o que é empatia? Como que eu vou me colocar no lugar do outro se eu não vou conseguir sentir o que você sente? É muito difícil. Então, não existe isso. Sim. Então, empatia é exatamente isso que você colocou, traduzindo melhor, é o nosso processo de ter compaixão. E o que é compaixão? É eu entender por que o outro faz o que ele faz. Uhum. Vamos lá. Outro dia me chegou um cliente para me mentorar e disse, poxa, eu quero ganhar dinheiro. Eu falei, que legal. Vou te indicar 3 traficantes amigos meus para você fazer o esquema com eles. Ele falou, não, você ficou doido? Eu falei, não, então você não é. Você quer... Qual é o seu propósito? Porque o seu propósito é que tem que fazer você ganhar dinheiro. Exatamente. Eu sempre pensei isso. Dinheiro é consequência do... Tem que ser consequência. Então, naquele momento, houve, vamos dizer, um aspecto de compaixão. Poxa, ele está tendo um entendimento errado daquilo que ele realmente quer. E eu, como mentor, eu tenho que provocar reações que organicamente ele entenda que não está produzindo o melhor para ele. Ali é compaixão, ali é empatia. Sim. Mas dói. Às vezes, ser empático dói. E aí você tem que ter muito cuidado no processo de venda. Eu falo assim, o cara fala assim, não, eu sou verdadeiro, eu sou um vendedor sincero. Como assim? Ser sincero com a sua verdade? Aonde está a verdade do outro? Então você tem que ter empatia. Tem que entender a verdade do outro. Uhum. E se você quiser ser um ser transformador, persuadir, você tem que, dentro da regra da persuasão, é fazer que essa pessoa entenda, compreenda e apoie aquilo que eu estou querendo que ele apoie. Aí eu tenho que fazer uma abordagem muito competente. Sim. É mais ou menos isso. E eu li As Armas da Persuasão do Cialdini. Tem muitos comportamentos que são muito padronizados na nossa sociedade, né? Por isso que ele solta lá, né, aqueles gatilhos mentais e, né, tem vários gatilhos que você usa que funcionam muito bem dentro, porque a gente tem realmente essa padronização na sociedade como um todo, né? O Érico Rocha, ele fala assim, o Érico Rocha trabalha gatilho, né? Sim. O fórmula de lançamento não é nada mais, nada menos do que trabalhar gatilhos. São 20 e poucos gatilhos que ele trabalha ali. Existem 189 gatilhos do comportamento humano. Eu não sabia que era esse número. Eles foram mapeados por um autor chamado Daniel Kahneman, morreu em março do ano passado, foi prêmio Nobel de Economia, escreveu um livro chamado Rápido e Devagar. O gatilho é o nosso
pensamento rápido. Uhum. Esses 189 gatilhos tem alguns curiosíssimos. Se você me permitir, eu vou falar de um aqui, Claro. que eu acho que ele é muito curioso. Chama gatilho de Dunning-Kruger. Dunning-Kruger são 2 cientistas que estavam estudando comportamento humano na década de 20 ou 30, e um camarada entrou num banco e assaltou o banco às 10 horas da manhã. Meio-dia ele foi preso, na casa dele. Ele falou, como que vocês descobriram que fui eu? O cara falou, você entrou. Eu li isso essa semana. Tinha uma câmera dentro do banco. Sim. Você foi filmado. Ele falou, não, mas eu li que se eu passasse limão na cara, a câmera não ia me identificar. E eu passei limão na cara. Aí, esse caso policial saiu. Dunning-Kruger falaram, pô, que comportamento é esse? E aí eles identificaram um viés comportamental, que é um gatilho. Os gatilhos são viés comportamentais. Um viés comportamental muito interessante, que é o viés de eu li e eu acredito no que eu li. Eu não questiono. Uhum. Isso, se a gente pegar hoje, dentro do aspecto da internet, Dunning-Kruger está presente em vários gatilhos, em vários viés comportamentais. Aí Daniel Kahneman, mais na década de 80, 90, ele começa então a pesquisar sobre os gatilhos, escreve esse livro. Depois ele escreve um livro chamado Ruído, com mais 2 autores que não lembro o nome aqui. O ruído mostra o seguinte, você tem o gatilho emocional, são 189. Sim. Mas você tem o ruído, que te faz com que uma decisão sua seja diferente da minha. Porque o gatilho todos nós temos, seja francês, italiano, japonês. Desde a pré-história a gente tem os gatilhos. Os gatilhos são a nossa forma intuitiva de tomar decisões rápidas, e essa intuição ela vem pelo que eu vi, ouvi, senti ao longo da minha formação. Então, ótimo. Porém, existem ruídos. Então, você tem ruídos que surgem, e ele explica isso muito bem na relação judicial. O mesmo crime, da mesma forma que ele é cometido, um juiz decide de um jeito, outro decide de outro em cima da mesma lei. Por quê? Porque os ruídos que interferem nas decisões desse juiz são diferentes dos ruídos que interferem na decisão desse juiz. Se você então juntar viés cognitivo com gatilho emocional, com ruído, a gente compreende que cada um de nós tem uma decisão única, exclusiva e totalmente inusitada. E aí a gente tem que entender isso na hora que a gente está relacionando com o outro. Sim. Mas o viés, ele é muito parecido e o gatilho ele é igual. O gatilho da escassez ele existe em qualquer sociedade. Né? O gatilho da confirmação. Esse gatilho da confirmação é muito interessante. Mesmo eu estando errado, eu continuo errando porque eu quero confirmar que aquilo ali não está certo. Então, sim, mais ou menos assim, olha esse planejamento estratégico. No meu livro eu trato disso, no planejamento 2E. Fazendo um planejamento, eu e você. Então vamos lá. Você fala assim, isso não vai dar certo. Eu falo, isso vai dar certo. Eu sou dominante, eu sou influente. Uhum. Aí eu dominando a conversa e você como um influente, querendo ser reconhecido, se admite que aquilo que eu quero seja colocado no planejamento. Mas você acredita que não vai dar certo. Durante a execução, se você entrar com o gatilho da confirmação, você vai trabalhar para fazer eu vou sabotar, não dar certo. Você vai sabotar o processo. A sutileza desse comportamento só é possível no momento em que, na mesa de planejamento, todos estão entregues a criticar um ao outro. Ó, você está usando seu perfil agora. Para com isso. Vamos pensar na empresa. Uhum. Mas fazer isso é difícil demais. Muito. Então, eu no planejamento 2E, o primeiro passo é o propósito. Por quê? Porque quando o propósito de uma empresa é único para todos, os pensamentos são melhores. Então, eu recomendo toda empresa, antes de missão, visão e valores, definir com clareza qual que é o seu propósito transformador. O que você quer transformar no mundo. Porque fica quem transforma. Isso é muito bom. Aquele livro
Tem o propósito transformador massivo PMT. das organizações exponenciais. Eu li esse livro, sensacional. Diamond. E ele fala exatamente... É do Diamond, isso. né? Eu não lembro o nome do autor agora. É um livro com letrinha pequenininha. É muito bom. Eu li esse livro tem uns 3 anos. Chama Empresas Exponenciais. Empresas Exponenciais. As Exos. Mas, na verdade... Esse é o primeiro ponto que ele fala das empresas. Então, assim, eu baseio o planejamento estratégico, o primeiro ponto, PMT. Sim. O segundo ponto é o que eu chamo de PUV, que é uma proposta única de valor. Por quê? Se você fizer o mesmo que todos estão fazendo, você será mais um. Exatamente. Qual a sua proposta única de valor? O que você tem que te diferencia dos outros? E hoje, com a IA, como você falou, você consegue trabalhar isso com muita rapidez. Muita velocidade. Coloque a sua PUV no seu prompt quando você for abordar um cliente. Sim. Você vai aflorar um monte de argumentos de venda fantásticos para você convencer aquele cliente que você é único. E ao ser único, você pode pôr o preço da exclusividade. Porque o que é exclusivo é mais caro. Sim. E merece ser remunerado, porque essa percepção de valor é do cliente. Não é sua, não. Muito interessante. Muito interessante. E realmente, acho que muitas técnicas aqui que o senhor falou, elas são... Se são bem desenvolvidas, né? Eu tenho um negócio próprio também. E eu estou vendo várias coisas que podem ser implementadas e devem ser implementadas rápido ali para a gente poder desenvolver. Muito bom. E uma coisa que eu chego à conclusão, né? Se a gente entende que IA hoje é commodity, todo mundo... É sempre sobre pessoas, né? Então, eu acho que caminhando junto, né, com essa questão, tem que aprender sobre inteligência artificial? Tenho, muito. Mas eu tenho que aprender sobre gente, né? Sobre relacionamento. Eu falei isso numa palestra que eu dei ano passado no Colégio Tiradentes. Um menino muito inteligente, eu percebi que ele era bem perspicaz, assim, e eu estava falando sobre tecnologias e evolução de tecnologia. E no final ele parou e me perguntou assim, se a tecnologia está avançando tanto, o que eu tenho que aprender? Cara, excelente. Eu falei, você tem que saber habilidade social. Você tem que saber falar com pessoas, entender as pessoas. E é isso, eu acho que são os dois conhecimentos que vão... Uma técnica de mauêutica socrática e de design thinking, quando uma criança me fizer uma pergunta dessa, eu faria uma pergunta para ele. O que você pode fazer para ser diferente, então, se você acha que não tem nada que pode ser feito? Sim. Como que você vai desenvolver um novo comportamento que te leve a um resultado diferente dos outros? Senão você vai morrer à míngua. Porque nesse momento em que a gente recebe um questionamento e devolve uma pergunta, você faz com que a pessoa pense aquilo que você está pensando ou transforme aquilo que você está pensando naquilo que ele está pensando. Então, é o equilíbrio. Jesus fazia muito isso, né? Muito. Ele fazia isso direto. O tempo inteiro. Então, isso é muito interessante. A mauêutica socrática é isso. Ele fala que é parir as ideias, né? A mauêutica é isso. O parir ideias, parir, você provocar. Eu sou um auto-provocador. Isso é ótimo, né? Porque, e tá todo mundo hoje, principalmente com a IA, né? Com respostas prontas para tudo. E é interessante o seguinte, eu acho que a IA hoje, quem mexe com ela, se sente diferenciado. Sim. Mas fica um alerta. E esse alerta é importante. Amanhã não será mais. Hoje ela é um diferencial. Eu faço um trabalho com algumas professoras do nível primário, onde elas falam, eu não quero nem mexer com esse troço de IA. Eu falo, não, você não vai ter que querer. Vai ser obrigatório. Você vai ser obrigatório, você vai mexer. Exato. Porque ele vai estar aqui com uma disponibilidade muito grande. E o celular vai nos possibilitar isso. Mas quando que isso virá? E aí vem o S. Tudo na vida cresce, depois estabiliza. Esse S da IA, eu acho que ele entra a partir desse ano, com mais intensidade, mas ele vai ser extremamente feroz daqui a 2 anos. Porque ele é muito rápido. Muito. E em 2030, ele estabiliza. Então, 2030, no meu entendimento, e se você aprofundar um pouco no The Future of Jobs, que é o relatório do Fórum Econômico Mundial, ele te dá essa provocação quase que ao longo do tempo.
Porque na medida em que ela virar commodity, vigora aquilo que está aqui dentro. Sim. Porque esse, ele não vai conseguir mexer. Você imagina que a gente faz diariamente trilhões de conexões sinápticas. Uhum. Não tem computador capaz de fazer isso. Para um computador replicar um ser humano, ele precisaria ter mais de 250 milhões de bytes para poder fazer isso. Ele não vai conseguir fazer isso com esse universo de bilhões de seres humanos disponíveis na Terra. E ele não vai conseguir reproduzir sentimentos. E nós somos seres sentimentais, né? Mas emocionais. Já existe um movimento nesse sentido muito interessante. Sim. Uma universidade americana mapeou as reações elétricas no nosso cérebro com relação aos sentimentos. Baseado no seguinte: quando você sente medo, então veja bem, sente medo. O medo pode ser fundado ou infundado, mas fundado ou infundado, ele vai agir no mesmo lugar do cérebro. Uhum. Então eles vão conseguir mapear as emoções. Mas se o medo, se a raiva, se o amor e o afeto que eu sinto está relacionado com emoção e sentimento, sentimento ele não vai conseguir fazer, mas emoção ele vai conseguir mapear. Uhum. Então, nós vamos ter vários robôs que têm um sentimento, entre aspas, relacionado com emoção padrão. Porque o medo é padrão. Todo ser humano sente medo na mesma região do cérebro. Independente da raça e da cultura. Sim. Por quê? Porque ele age lá na amígdala cerebral, que está no mais primário daquilo que nós, seres humanos, temos que sentir para poder manter vivo. E ali a gente chama de cérebro primordial, ou cérebro primitivo. Primitivo, já li sobre. Aonde a gente tem, você age para enfrentar, Uhum. para fugir ou para paralisar. Então o medo vai agir dessa forma, padronizado. Mas essa variação, que é o significado que eu dou àquela percepção da emoção, esse não vai conseguir entrar com muita facilidade, não. Exatamente. Mas não sei se eu vou viver para ver, não. Tem que trabalhar agora e implantar essa semente. Mas muito bom, trabalho sensacional. Só um adendo, né? Eu estava lendo ontem, a IA, ela evolui, ela dobra sua capacidade a cada 7 meses. Então isso é muito rápido. Acho que nunca na história da humanidade a gente teve algo que dobrasse de capacidade em 7 meses. E isso vai ser cada vez diminuído esse tempo também, né? Então, é igual você falou, vai ser uma obrigatoriedade. Mas ao mesmo tempo entender de pessoas. Mas se você pegar esse livro que você falou, do crescimento logarítmico, ele mostra esse S do crescimento. Sim. Né? Então, o crescimento ele é um S. Ele começa lento, aí depois ele vai através do aprendizado, tanto de quem consome quanto de quem fabrica e produz e cria, ele vai existindo um crescimento exponencial, depois ele estabiliza. Tudo estabiliza. Sim. Então, o que vem depois da IA? Não faço ideia. Aí você fala, não... Eu fui do tempo do Sedex. CDEX não, é Telex. Telex. Depois veio o fax. Depois veio a internet. Aí veio o WhatsApp. Como que a gente vivia sem o WhatsApp? Como que a gente vivia sem o Waze? Eu sou do tempo do guia 4 rodas, dessa grossura, dentro do porta-luva. Você parava no meio da rua e saía pesquisando o mapa. Hoje você aperta um botão, ele te leva onde você quer ir. Com um grau de acerto maior que 97%. Isso em aonde você estiver no mundo. Em tempo real, se ficar engarrafado, ele ainda te mostra. Te mostra o melhor caminho. Exatamente. Eu estava em Portugal, eu queria ir visitar uma cidade de pedras, uma cidade de 500 anos, e tinha uma igreja de 500 anos. Eu falei, eu quero conhecer esse troço. Aí eu botei no Waze, umas ruazinhas que só passava o carro. Mas ele foi me levando, e parou na porta da igreja. Algo assim, concebível, uma aldeiazinha minúscula. Tinha uma lanchonetezinha vagabunda, 8 casas e aquela igreja de pedras. Muito interessante, ele me levou na porta. Sem nenhum constrangimento. Isso aqui é interessante. 30 anos atrás é inconcebível isso, né? Então, o que vai acontecer depois da IA? Sim. O que virá
e que nós vamos ter que nos moldar a essa realidade. Agora, só lembrando aqui, eu tenho uma tia minha, mais velha, que ela fala que telefone celular é coisa do diabo, ela não usa celular. Não usa. Acho que é a única pessoa que eu conheço que não usa celular. Então, assim, vão ter resistências. Sim. Daqui a 30, 40, 50 anos de quem fala, eu não uso IA. Mas nós estamos falando de commodity, nós estamos falando de a maioria, e profissionalmente não será possível sobreviver sem ter essa ferramenta. Mas aí é a ferramenta. Exato. É. E isso todos os jovens vão ter que entender. Sim. E todos que já nasceram nessa era digital, assim, é impossível não, por exemplo, não usar um celular, né? E outra coisa, se a pessoa não usa um celular, ela não consegue, às vezes, daqui a algum tempo, né? Não vai conseguir fazer transação bancária. Vai ficar tudo ali, né? Mas em contrapartida, só para a gente fechar, que eu acho que isso é interessante, Sim. O nosso processo neuronal tem um circuito chamado dopaminérgico, que ele é altamente prejudicado pelo uso constante da telinha. Sim. Então, a gente tem que ter uma preocupação, para quem quiser, quem estiver nos ouvindo, que quiser aprofundar no tema, tem uma cientista chamada Elizabeth Lembeck, que estuda o aspecto positivo e negativo da dopamina no nosso organismo. E ela aborda com muita propriedade essa questão do uso contínuo de tela. Uhum. O livro chama Nação Dopamina. Muito interessante, é uma leitura que eu acho que todo pai de adolescente ou os pais de adolescente deveriam ler. Sim. É muito interessante. Quanto mais tarde também ter acesso ao celular, melhor, né? Na verdade, essas meninadas hoje já nascem com o dedinho pronto. É impressionante. Sim. Né? Agora, você tem que ter uma regulação disso, para não ter um desequilíbrio no circuito dopaminérgico. Porque a dopamina é um neurotransmissor fundamental na nossa vida. Uhum. E do mesmo jeito que ele provoca o vício pelo uso excessivo ou pelo não uso, porque o vício, e aí é de Aristóteles, né? Você tem o vício por excesso ou o vício por omissão. E o caminho exato que a gente pode construir com ele, que é virtuoso, é o caminho do meio. Uhum. Você nem tem o vício por excesso e nem o vício por omissão. A preguiça e o trabalho. Um é omissão, o outro é excesso. Né? Se você não tiver um equilíbrio entre a preguiça e o trabalho, você não vai ter a virtude de ser um profissional. Sim. Então isso aí é uma filosofia. Muito então, bom. Parar por aí. Eu que sou um workaholic. Mas a gente tem que ter esse equilíbrio. Muito o bom. lazer é tão importante quanto o trabalho. Sim. E no momento em que a gente entende isso, nosso trabalho fica mais produtivo. Não, e quando você dá uma paradinha assim, você volta muito mais revigorado, né? Mas a gente se culpa. Eu tenho isso. E isso está ligado a problemas de, vamos dizer, de formação de crenças no crescimento nosso. Sim. Eu tenho uma mentoria que eu trabalho exatamente isso aí. O que me sabota, como que eu sou e o que eu tenho que fazer para mudar. E quais os padrões que eu repito da minha formação de modelagem. Porque a gente se modela em cima de pai, de mãe, de tio, de amigo, de professor. A gente vai se modelando. Aquilo que eu vi, aquilo que eu ouvi e aquilo que eu senti. Sim. Porque o meu sentimento vem das minhas percepções. E essa construção, às vezes, eu tenho que fazer através da plasticidade neuronal uma modificação comportamental para me ser mais feliz. E aí a gente trabalha isso. É uma mentoria específica, eu tenho tido um sucesso bastante interessante. Eu sou um potencial aluno, viu? Ótimo. Meu pai é um workaholic e logo sou um workaholic. Eu também sou. Eu era. Eu tive um burnout aos 32 anos e aprendi isso numa terapia. Sim. E eu me culpava quando eu não trabalhava. Não, eu também. Eu chego às vezes à noite, igual ontem, 11 horas da noite, eu com o computador. Te convido, então, a contratar essa mentoria. Ela é individual, tá? Essa não é aberta, não. Um potencial aluno aqui. Mas é isso. Zé Ricardo, muito bom. Eu ficaria aqui horas conversando com o senhor. Eu também. Sensacional. Eu falei com você, eu falo mais do que o homem da cobra. Não, mas eu acho que quem tem muito conteúdo, quanto mais a gente escuta, mais a gente aprende, né? E assim, sensacional. A gente tem um horário, né? Ali, mas gostei muito. Eu queria que o senhor deixasse algumas questões para as pessoas em casa. Aonde que elas podem encontrar o livro? O livro está hoje na Amazon, está nas livrarias, né? É só entrar na Amazon e digitar que está lá. Pode fazer o pedido. Físico e para... Físico e e-book. E e-book. Então está lá disponível.
Compra pro Kindle também, dá para... Kindle, tem tudo lá. A Amazon, essa editora é uma editora que tem um convênio com a Amazon, então ela está muito presente dentro da Amazon. Excelente. Convido as pessoas a me seguirem também no Instagram. A gente pode depois publicar aí, mas é José Ricardo Treinador, é fácil. Lá tem um Linktree com meus outros endereços. Eu tenho um blog. Nesse blog, seu LinkedIn? Tem o LinkedIn, tem um site de planejamento 2E. Então, assim, eu estou disseminando aquilo que eu julgo que é necessário retribuir o universo que eu recebi. Essa é a verdade. Não, e assim, muito pertinente, e a gente precisa saber aprender sobre gente, né? Eu acho que esse foi o que eu fiquei mais entusiasmado em te chamar para gravar, porque acho que foi o ponto que me trouxe assim, uma reflexão muito grande. E eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final para as pessoas que estão ouvindo a gente, para a gente poder concluir. Mensagem final que eu gostaria de deixar é que tudo na vida é aprendizado. Então, se eu consigo abrir o meu processo mental para o novo, para aquilo que eu ainda não conheço, eu vou, de forma plástica, como é um músculo, eu vou formar novas memórias afetivas que vão construir aquilo que eu coloquei no início da nossa conversa. Sim. Vão construir a nossa abundância. Porque ninguém projeta nada para dar errado. E Deus nos projetou para dar certo. Fazer dar certo é nossa obrigação e nosso dever. Então eu convido a todos a entrarem nessa caminhada comigo. Essa é a minha mensagem final. Muito bom, sensacional. Muito obrigado pelo convite, por ter aceitado o convite nosso aqui. Estamos à disposição todas as vezes que você quiser, estamos juntos. E faremos mais, e a gente se encontra aí no Minas Summit, né? Quem quiser conhecer o Zé Ricardo também, pessoalmente, vem muita gente de fora do Brasil, de outros estados. Então, quem quiser conhecer o Zé Ricardo, ele vai estar lá. Vamos Stand lá no Minas Summit. Estamos juntos. E, se Deus quiser, com conteúdo também. Isso, tá? Com certeza. Obrigado, Zé Ricardo. Obrigado a você. Você acabou de ouvir mais um episódio do Minas Summit Cast. Aqui você fica por dentro de tudo que acontece no mercado de inovação. Você pode nos encontrar no YouTube, digitando Minas Summit, e você vai poder acompanhar os episódios completos e também os cortes, além das nossas redes sociais, no TikTok e também no Instagram. Muito obrigado, até a próxima, um grande abraço.